Muito bem, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com alguém muito especial, uma convidada ilustre, da qual eu sou fã e estou tendo o privilégio de conversar um pouquinho hoje. Espero que vocês gostem e que a gente possa falar sobre alguns assuntos aqui que possa ser interessante para vocês, viu? Então, estou muito feliz com isso. Desde já, Nédia Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no nosso humilde canal Cosmos Week, e a gente tenta fazer um pouquinho do que você faz muito bem, que é divulgar a ciência. Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre você, primeiramente, qual é o seu trabalho, como que é o seu trabalho de divulgação, quais são as suas redes, né? YouTube, Facebook, Instagram, você das formas que você divulga ciência e astronomia especificamente. Desculpa. Bom, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Nédia Oliveira, eu que agradeço o convite, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre falo para todas as pessoas, sejam um divulgador científico, divulgue ciência, divulgue astronomia. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre incentivo a todos que façam isso, porque é algo que a gente aprende a se apaixonar. A astronomia ela é algo apaixonante. Só quem ainda não é apaixonado pela astronomia é porque não conhece. Porque quando se começa a conhecer um pouquinho da astronomia, é impossível não se apaixonar por ela. Eu divulgo astronomia, eu tenho um canal no YouTube que se chama Nédia Oliveira. Todas as minhas redes sociais é Nédia Oliveira, meu Instagram, meu Twitter, a minha página no Facebook também. É tudo dedicado à astronomia. Eu vou Eu colocar então, Ned, comecei. eu vou colocar no onde eu for publicar, provavelmente no YouTube e no Instagram, primordialmente, e eu vou colocar todas as suas redes lá, todos os seus links, tá bom? Tá bom, obrigada. E assim, eu comecei, na verdade, me colocaram nessa. Eu sempre fui uma apaixonada pela astronomia, sempre gostei de estudar muito, de ler muito sobre o assunto, e acabei conhecendo amigos que já eram divulgadores, inclusive o Sérgio, do Space Today, é um Ah, legal. amigo. Hoje Legal. em dia a gente é amigo de verdade, assim, não só amigo de rede social, Sim. sabe? E o Sérgio foi um dos grandes incentivadores de que eu criasse um canal, inclusive os fãs dele, que Que me legal. conheceram através do canal dele. Eu comecei, as pessoas, os fãs do Sérgio me conheceram moderando o canal dele. E ficaram, Ned, você precisa fazer seu canal, Ned, você precisa fazer seu canal. E foi quando eu comecei a aparecer nas lives com o Júnior, com o Sérgio e com o Jaime. Ah, o Felipe Raime também. Antes ninguém encontrava em rede social nem foto minha. É Inclusive é uma mesmo? questão, não, ninguém achava, porque tipo assim, nunca foi minha intenção de aparecer. Hoje em dia as pessoas sabem quem é a Ned. Uhum. Antes ninguém sabia, existia inclusive conspirações com relação à Ned. Tinha pessoas que falavam que era uma inteligência artificial, tinha pessoas que falavam que era um homem, tinha pessoas que falavam que deve ser uma mulher muito feia, por isso que ela não aparece, sabe? Inventaram várias conspirações do porquê eu não aparecer, mas porque minha intenção nunca foi aparecer. Hoje eu apareço, mas assim, relutei bastante para começar a aparecer. Legal. Muito bom, Ned. Eu queria, assim, só para você saber, eu também te conheci através lá do canal Space Today. Quando eu vi a primeira vez falar sobre a Ned, foi realmente moderando lá, acho que em 2016, né, que eu comecei a Exatamente. acompanhar o canal do Sérgio Sacani. Aliás, de novo, como eu fiz também com o Júnior, quero você aqui, hein, Sérgio? É, Depois eu vou falar com ele. Passo o teu contato. Bom, obrigado. Mas assim, então eu te conheci lá, né, moderando o canal dele e também ficava imaginando, puxa vida, por que ela não aparece? Por que ela não faz um canal? Ela consegue responder todas as perguntas pra gente, né? Podia fazer um canal próprio também. Mas que legal que foi
que você tomou essa decisão aí de também se tornar uma divulgadora científica? Então, na verdade, foi vocês que me colocaram nesse mundo, na verdade, de Aham. divulgação científica. Porque eu preferia ficar nos bastidores, mas acabaram me colocando e eu falo, agradeço a todos por isso, porque é algo que eu amo muito fazer. Legal. Eu tô pegando um gosto também de fazer isso. E só que, como eu te falei, eu sou um pouco tímido, então eu prefiro convidar pessoas para falar sobre o assunto do que eu mesmo falar. Então, a sua paixão por astronomia, na verdade, começou quando? Assim, você tem uma lembrança de quando começou a paixão pela astronomia em si? Assim, as pessoas, elas costumam, tem algumas histórias legais sobre, ai, desde criança, isso. Lógico que sim, desde criança eu gostava de ficar olhando, principalmente quando eu ia para casa do meu avô, que era no interior do Maranhão, e às vezes faltava luz e a gente via aquele céu lindo, Nossa, maravilhoso, que perfeito. Eu privilégio. gostava de olhar as estrelas, mas a questão da divulgação em si é uma história, tipo assim, as pessoas podem até pensar que é uma história triste, de certa forma foi, mas hoje para mim eu vejo como algo que, tipo, incrível. A minha mãe, ela teve um problema de saúde, ela teve esclerose lateral amiotrófica, ela. Nossa, E que triste. e ela faleceu. E quando ela faleceu, eu passei por momentos muito difíceis, inclusive entrei em depressão. Uhum. E no meu quarto, isso tem uns 10, minha filha está com 16, tem uns 14 anos mais ou menos. E no meu quarto tinha uma porta de vidro que, tipo assim, de madrugada, a lua, ela como se Entrava. fosse o sol, entendeu? Eu acordava, às vezes, eu sentia inclusive o calor da lua. Olha O só pessoal que pode legal. achar que é bobeira. E, tipo, não é pseudociência ou nada. Eu sentia, então eu acordava todas as madrugadas com o calor, entre aspas, o calor da lua. Aí eu Gostoso, hein? comecei a observar mais o céu, entendeu? E aquilo começou a aumentar a minha paixão, aquela coisa que a gente tinha de infância, começou a aflorar mais ainda, digamos assim. Aí eu comecei a pesquisar mais e ir mais a fundo na questão da astronomia. Então, tipo assim, é aquela história, os males que vêm para o bem. Eu falo que a astronomia foi algo que me tirou de uma depressão. Olha só que fantástico, que legal. Te deu força de continuar estudando, né? Com o estudo, te deu força Exatamente. de continuar. Que bacana, que história legal. Eu não só imagino o que você passou, mas eu também já passei por um problema bem parecido, com a minha mãe também. É, então, eu acho que a gente tem uma história bem parecida então aí, hein? Eu também tenho. Eu acho que na verdade a maioria das pessoas que são apaixonadas por astronomia começam desde criança e tem um momento da vida Sim. que se perde ali com as necessidades do dia a dia, você vai ficando mais adulto, né? Vai tendo outras coisas para pensar, trazer o sustento para o lar, para casa, para a família, e você acaba perdendo um pouco essa paixão. Mas eu acho que isso, para algumas pessoas, reaviva, né? Em algum momento. Não é nem perdendo, é tipo guardando, sabe? Fica numa caixinha ali Aham, guardada. E é por isso que a divulgação é muito importante, porque o adulto ele acaba aprisionando essa paixão pela astronomia sim. nas crianças. Então, eu acho que a questão da divulgação ela faz reavivar isso. E hoje em dia, uma coisa que eu percebi é que eu tenho um público infantil bem legal, entendeu? E eu tento dar a maior atenção a eles. Porque adultos, nós adultos, a gente está preocupado com tanta coisa que às vezes a gente não tem tempo de uma criança vir com uma curiosidade que, cara, para astronomia é super, hiper, mega incrível. Hoje eu consigo, tipo assim, eu tenho um sobrinho, ele mora no Rio. Ele pede para a mãe dele: liga para a tia Ned, quero falar com ela que eu vi uma estrela cadente, sabe? Ele fica maravilhado. Aí eu vou e eu explico, aí então ele fica mais maravilhado ainda. Ele fala que ele é de um planeta muito quente, eu sou do mesmo planeta que ele. Que legal. Fantástico. Crianças, às vezes, sai com cada uma, né?
Sim, e a gente tem que incentivar isso, porque o adulto acaba, entre aspas, matando essa curiosidade da criança. É o que eu falo, mesmo que no futuro não seja um astrônomo, que no futuro não seja um astronauta, mas que ele se questione, que ele queira saber mais, que ele vá pesquisar. Eu acho que a intenção da divulgação científica e da divulgação da astronomia é isso, é o ir além. Exatamente. A gente ouve muito falar, né, de antigamente que os próprios cientistas, né, os astrônomos também ficavam muito reservados na academia, né, muito na universidade e não saíam muito para divulgar sobre ciência, né, e criou uma lacuna, né, uma certa distância. Quem fala muito sobre isso é até o Marcelo Gleiser, que ele diz que Ai, tenta adoro. reaproximar, né, ele diz que quando ele começou a faculdade ele nunca tinha visto um cientista de perto na vida. E ele foi fazer física, né? Então, acho que precisa se realmente reaproximar, né? O cientista do público em geral. E eu acho que você, como divulgadora, ajuda muito esse papel que precisava ser desempenhado. Na verdade, tem essa lacuna aí que tem que ter alguém para divulgar, né? Eu acho que você faz esse papel muito bem. Sim, inclusive, só um minuto. Inclusive, uma coisa que eu percebi nesse tempo que eu comecei na questão da divulgação e as pessoas acabando me considerando uma divulgadora científica, a gente fala, né, de a melhor divulgadora. Eu não me considero assim, eu acho que é algo que temos que trabalhar, que mais pessoas têm, e eu percebi que a academia, de certa forma, ela começou a fazer a divulgação também que a gente acaba fazendo, a gente que não é astrônomo, a gente que não é cientista. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, não adianta falar de cientista, divulgar ciência para cientista, e depois querer cobrar da população que a população não gosta de ciência. Concordo. Entendeu? E isso é algo que eu sempre falo. E eu tenho percebido que agora começou um levante, uma ideia que eu vejo que está dando certo, de cientistas, de astrônomos. Eu vou falar principalmente de astrônomos porque é a área que eu estou ali no meio, Sim, tá? claro. De astrônomos e astrônomas divulgando ciência para leigos, divulgando ciência em redes sociais de uma forma fácil para o público, de fácil entendimento, porque isso é importante. A gente tem muita pseudociência por aí, e a pseudociência cresce por quê? A gente está em um país em que, lógico que em outros países também existe isso, eu Sim, sempre falo isso, mas eu vou falar do meu, que é onde claro. eu estou. A educação ela é muito escassa, de certa forma, no nosso país. Então, se a gente não falar de uma forma mais leiga possível, para que a população entenda como que funciona a astronomia, para que serve, que tem coisas que são estudadas, pesquisas que são feitas na Estação Espacial Internacional, que a gente usa no nosso dia a dia. Que para a gente estar reclamando, a gente, entre aspas, as pessoas, eu inclusive fiz um tweet há pouco tempo atrás, agora, alguns minutos atrás, para pessoa, as pessoas reclamando, elas me mandam muita mensagem e reclamando de que está tendo muito lançamento. E eu comentei, para a Reclamando? pessoa, Olha para só. pessoa, é por causa da poluição Ah, sim, no meio ambiente. do lixo espacial, Ah, do lixo entendeu? espacial especificamente, né? Isso. E eu comentei, para a pessoa estar reclamando dos lançamentos, ela não sabe que foi um lançamento que colocou um satélite lá para que ela possa estar na rede social Reclamando pra reclamando. você. Exatamente, entendeu? Uhum, E são coisas que as pessoas precisam entender, porque elas acabam não entendendo. Para que serve? Para entendi. que se estuda astronomia? O que a gente quer saber se teve vida ou não em Marte? Por que a gente quer saber se tem vida em Vênus? Por que a gente quer saber se tem vida em outros lugares? Ah, a NASA mente, a NASA esconde, a NASA. Como se só existe a NASA. A NASA é um negócio que o pessoal
Só É, pensa na NASA. o pessoal acha que só tem a NASA no mundo, né? De agência espacial. Exatamente. É realmente a mais antiga, né? Eu acho, e também que eu acho que é a mais transparente também. O pessoal acha que ela esconde coisas, mas eu acho que não tem outra agência espacial mais transparente do que a NASA. Tem tudo no site delas, ao vivo. Então, é complicado, né? É isso que eu falo para as pessoas, gente, eu não entendo. Aí, o mais engraçado é que a gente vê, o pessoal coloca assim uma matéria, a NASA revela não sei o que e não sei o que. NASA esconde não sei o que. Vai no site da NASA, não tem. Quando a NASA quer, igual, a segunda-feira, eu não sei quando que esse programa vai ao Vai ar. ao ar. Estamos. Você quer falar do anúncio que a NASA vai fazer amanhã. Isso, Amanhã, tá? Que todo mundo sabe que é amanhã. gravado o programa. Amanhã, segunda-feira, a gente tá gravando no domingo à Então, noite. a gente está, ó, estamos gravando no dia 25 de outubro de 2020, tá, pessoal? Amanhã, 26 de outubro, a NASA vai fazer um anúncio sobre segundo a NASA, uma grande descoberta sobre a Lua, tá? O que que é isso? Não sabemos ainda. Mas a NASA vai lá e vai falar para todo mundo. Exatamente. A NASA, quando tem alguma pesquisa, a NASA vai lá e avisa para todo mundo. A NASA vai fazer, gente, várias descobertas, a NASA está lá e mostra. Mas a questão da NASA é que as pessoas, elas são muito aquela questão com os Estados Unidos, que Sim. acha que os Estados Unidos quer dominar o mundo, que isso, que aquilo, que nós... Gente, Ainda existe isso na cabeça das pessoas, né? infelizmente existe. É algo que eu não sei se um dia, talvez, tipo assim, a minha filha, o meu filho, a geração futura deles, quem vier falar, eu sei que não. Aí, então, meus netos, e talvez um dia a gente consiga acabar com isso, mas é É. complicado. Eu acho que nossos filhos estão são uma geração, eu acho que um pouco mais esclarecidas, para aceitar determinado tipo de coisa. Eu acho que está mais fácil para eles. Pelo menos eu, né? Na minha geração se tinha muito preconceito ainda, né? Sobre vários assuntos, né? Então, hoje em dia, eu acho que nossos filhos estão mais compreensivos, eu acho. Sim, vai muito a gente poder colocar na cabeça deles, não só, é o que eu falo, não só dos nossos filhos, mas dos filhos dos outros. Eu acho que o questionamento ele é válido sempre. Antes a gente, eu não sei sua idade, eu tenho 40 anos, tá? Vou fazer 41 agora em novembro. Somos E na contemporâneos, minha época então. Eu de tenho 40 criança, anos também. Eu sou de então, 80. na minha época, sou de 79. Na minha época de criança, a gente não podia questionar. É, A gente exatamente. simplesmente tinha que aceitar. Se o adulto falou isso, é isso e pronto, acabou. E Exato. quando eu falo questionar, não é brigar ou debater ou rebater o que falou, mas não podia nem simplesmente ter uma curiosidade, digamos assim. É isso mesmo. E eu acho que o princípio da ciência é essa, né? É esse. Ser Exato, curioso, fazer perguntas. O eterno caminho da ciência, né? Que é fazer perguntas. Ah, eu descobri que isso é verdade. Legal, mas por quê? Quando? Como? Sempre perguntas. Isso é sempre eterno, nunca questionar. acaba, né? Sempre questionando. Então, Ned, a gente acabou entrando nesse assunto da NASA e do anúncio de amanhã. Eu ia comentar sobre isso. O legal de você conversar assim com as pessoas é que acaba que o assunto vai se encaminhando para Vai onde você quer, fluindo, né? fluindo, se encaminhando para o que você ia perguntar. Aconteceu sempre, todas as vezes que eu conversei com alguém, não precisa ficar fazendo aquele perguntas e respostas, né? Vai fluindo assim, para um caminho. E eu queria ver se você gostaria de fazer uma especulação. Na sua opinião, o que que você acha que vai ser anunciado amanhã? A minha opinião sincera, eu não faço a mínima ideia. Mas assim, eu tive lendo bastante, tá? O Uhum, que poderia ser? A questão de água, uhum. tá? De terem descoberto água na Lua. Reservatório grande de água. Isso. A questão de vida,
Opa, será? A questão dos tubos de lavas. Então, são várias coisas que. Porque a questão dos tubos de lavas, mas o que seria o tubo de lavas? Seriam Estruturas, túneis, né? Tipo de túnel. túneis, né? Vulcânicos, onde seria mais propício, inclusive em Marte também especula-se isso, para que, como o anúncio de amanhã, a NASA falou que é algo que iria impactar a missão Artemis. E a missão Artemis, uma das coisas é fazer Uma base uma permanente. base permanente na Lua, onde sempre terá alguém lá. Tipo a Estação Espacial Internacional, sempre vai ter um humano lá. Caramba, que legal, né? Então, e os tubos de lavas, a gente sabe que são os locais que seriam uma estrutura que teria no local que se poderia fazer uma base, porque protegeria mais da radiação solar, que é Uhum. um dos grandes problemas, né, em se construir um local onde os humanos fiquem, por mais que se crie uma estrutura artificial protegida, é complicado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas é o que eu falo, Alguém, não temos sei que se deu pra captar aí, aguardar. mas deu uma freada alguém aqui no, porque minha janela tá aqui, um carro passou aqui, deu uma freada alta aqui. Então seria essa estrutura, né, que para proteger Sim, da radiação solar, né? Poxa, se for anunciado isso seria muito legal, porque seria sim. uma facilitação da permanência do ser humano lá, né, na Lua. Só que como tem aquela questão, a NASA ela está muito focada na missão Artemis. A gente também pode estar especulando várias coisas, não ser nada disso. Pode ser alguma coisa com relação a algum projeto deles que eles concluíram e que irão implantar. Inclusive, teve agora, eu acho que o Sérgio fez vídeo. Não, o Sérgio fez uma postagem, eu acho, no Insta. Uhum. Ele não fez vídeo ainda. Eu já tinha lido essa notícia da questão de se ter a Nokia, né, de ser a empresa para levar a comunicação para a Lua. Eu Concluir até alguma coisa. brinquei hoje no meu Instagram e coloquei assim: agora eu já posso ir para a Lua, vou fazer minhas lives de lá, vou gravar meus vídeos de lá, então pode me mandar para a Lua. Que legal, vai ter 4G, né? Então, Já pensou? Olha só que loucura, né? 4G na Lua, para comunicação deles, né? Quando estiverem lá. Pode ser uma coisa desse sim. tipo, né? O anúncio, né? A gente Exato. imagina Então muita coisa. são tantas coisas que tipo fica difícil a gente dizer é isso ou aquilo. Vamos aguardar amanhã, hein? E quem sabe não diz. Pois é. Diz que não sabe. Não sei nada. É porque tem algumas pessoas alguns divulgadores no mundo inteiro que têm acesso antecipado ao que vai ser Sim, anunciado, né? a E aí eles gente ficam tem sobre um negócio chamado embargo. isso. E aí, com certeza, tem muita gente que já sabe. Ah, Desde, sei tem. lá, sexta-feira, porque parece que tem uma prioridade para Nature. Né? A Nature publica às segundas-feiras, parece. Eu acho que por segunda ou quinta, não Não, sei o se é a que acontece com o Science. embargo é o seguinte: as Ah, pessoas, a- a agência, seja ela a NASA ou qualquer outra agência, alguém que fez uma descoberta. E como aconteceu no caso da fosfina, inclusive a fosfina está dando uma treta que é uma maravilha. quero que você fale disso aí depois, se souber alguma coisa novidade, hein? Então, e assim, a agência já sabe antes o que é o estudo ou o que foi descoberto, mas porém ela escolhe uma data para ela anunciar para todos. Ela avisa para algumas pessoas que se inscrevem, geralmente jornalistas, alguns sites, entendeu? Que são inscritos com a questão do embargo. O embargo é tipo assim: eu sou sua amiga, um exemplo, tá?
Eu sou sua amiga e falo, vou te contar um segredo, não conta para ninguém, só pode falar segunda-feira, tá bom. Uhum. Não existe nada assinado, mas você concorda com isso, ok. Então, se você conta para alguém, isso acaba sendo ruim, tipo, para você, Sim. porque você acabou revelando um segredo antes do tempo. E aí eu posso perder um privilégio Aí de saber uma notícia antes, né? o que acontece? A NASA ela já avisou que vai anunciar segunda-feira. Para quem sabe antes, já está lá redigindo sua matéria. Quando Ah, a NASA entrar para avisar, só aperta o Enter e solta. manda a notícia. Entendi. Entendeu? Aham. Essa é a questão. Que legal, né? Então tem muita gente que já sabe o que que é, hein? Tem muita gente que já sabe. Você já sabe, fala a verdade, você não quer falar. Eu não sei de nada. Legal, legal. Vamos ficar na expectativa, né? Vamos aguardar aí. Você que está Sim. assistindo agora, provavelmente você já sabe, né? A gente tá gravando aqui um dia antes. Então vamos lá. Legal, obrigado, Ned, pelo esclarecimento aí. Eu acho que muitas pessoas não sabem como funciona esse tipo de anúncio, né? Sim, inclusive as pessoas, a NASA quer esconder, a NASA. Não, gente, não é isso, não é só com a NASA, é com todas as agências. Acontece essa questão de embargo, é um tratado entre amigos, digamos assim. Eu coloquei uma analogia exatamente para que as pessoas entendessem como funciona. Sim, perfeito, perfeito. E, Ned, você já tem um tempo que você está divulgando aí astronomia, falando sobre astronomia. Você tem bastante seguidores, bastante pessoas que te acompanham, pelo que eu vejo, né, nos seus vídeos e nas suas postagens no Facebook e no Instagram. Bastante pessoa, muita gente está com você aí, prestando atenção no que você fala, né? Você acha que isso aí é uma responsabilidade grande de você estar passando informação correta para as pessoas e gera um certo trabalho, né, de buscar fontes seguras e poder passar para pessoas que estão esperando, né, uma notícia sua, né, sobre algum assunto, né, astronômico. Muita responsabilidade, muita mesmo. E assim, às vezes eu até demoro para postar um vídeo, exatamente pela questão da responsabilidade que eu tenho. Quando as pessoas falaram para eu fazer um canal. Deixa eu falar primeiro da minha página. A minha página, ela foi criada. Ah, Ninguém sabia que ela era minha. Ela não tinha nenhuma alusão uhum. de que ela fosse minha. Isso no Facebook? No Facebook. Hoje a minha página no Facebook, todo mundo já sabe, que tá lá com o meu nome, né, de Oliveira / Astronomia. Mas quando eu comecei, não tinha nada que ligasse a mim. Que legal. Porque eu queria que as pessoas gostassem de astronomia e não que as pessoas fossem seguir a página pelo fato de ser uma página da NED. Entendi. Entendeu? Eu sempre tive isso. E a minha questão é exatamente isso que você comentou, essa questão de procurar fontes, de tentar. Lógico que errar, qualquer pessoa erra. O humano, não existe isso de humano perfeito que não pode errar. E eu sempre falo, gente, se eu errar, me corrijam. Eu não sou aquele tipo de pessoa, fulano me corrigiu. Não, se eu errar, me corrijam, porque eu vou lá, eu vou consertar, entendeu? Eu vou arrumar. E é uma coisa que eu incentivo as pessoas, principalmente pelo fato de eu incentivar as pessoas a serem divulgadores. Para mim, não existe isso de ser universitário, de ser acadêmico, de ser adulto, de ser. Porque tem muitos adolescentes que gostam de astronomia e gostariam de falar de astronomia, que acabam criando páginas. Eu incentivo, faça isso, mas faça com responsabilidade. Procurem fontes confiáveis, tá? Se está na dúvida, não coloca. Não crie a página, canal, pensando em crescer, em ganhar dinheiro. Que isso, pelo menos eu não ganho dinheiro. Uhum. Para não dizer que eu não ganho, tenho meus apoiadores que eles me ajudam. Eu falo que é o meu grupo da família são os meus apoiadores. Que Então, legal. sim, eles ajudam, né, mensalmente. Mas assim,
Faça por amor, porque gosta, mas tenta fazer um bom trabalho. É isso que eu falo para todo mundo. As pessoas falam que gostam de mim por causa do meu jeitinho, né, de não sei o quê. Ela é muito meiga, né, de responde todo mundo. Eu tento. Às vezes eu não consigo. Uhum. Tem dias que eu não consigo. Ontem, por exemplo, eu tirei o dia para ficar com a minha filha e à noite. Tipo, a Publicou nada noite ontem. de ontem e o dia de hoje, porque tem dias que eu realmente não consigo nem, mesmo morando na mesma casa, que eu não consigo nem ver minha filha dentro de casa. É, Então tem dias, não, hoje é dela. entendi. Meu filho, como já é mais velho, ele não liga muito se a mãe tá, se a mãe não tá, então, Passou da fase ali de ficar é, muito coladinho, né? entendeu? Mas essa questão é importante, eu falo para todo mundo. Seja um divulgador científico, sim, seja um divulgador da astronomia, mas faça isso com responsabilidade. Pesquise as fontes. Mesmo que você veja uma coisa que eu sempre falo, mesmo que você veja algo que você acha que tenha certeza que aquela postagem está correta, faça pelo menos umas 2 ou 3 pesquisas em outras fontes, que aí você terá certeza. Exato. Nunca dá para confiar sempre numa fonte, né? Não. Eu falo para não Principalmente. confiarem nem em mim. Não, você pode Eu confiar. falo. Não, eu falo, não confiem nem em mim, pesquisem, porque eu falo para as pessoas, o que eu estou fazendo aqui não é tá dando resposta para vocês. Vocês têm que se questionar, vocês têm que pesquisar. Se eu falei alguma coisa, vai lá e pesquisar para ver se eu falei certo. Que legal. Essa é uma forma muito boa, né? De exatamente isso. Eu acho legal. Eu digo, ó, na NED pode confiar, porque eu sei que ela vai pesquisar, né? Mas esse seu incentivo é muito bom, hein? Eu acho que é necessário. Todo mundo deveria fazer isso, né? É, E mais uma coisa assim ainda sobre o público que eu queria perguntar para você, como que é o retorno deles para você com relação ao que você publica? Como que eles te dão esse feedback aí para você? Como que é isso? Assim, cara, eu não tenho nem palavras para falar do meu público. Eu sempre falo para eles que eu queria conseguir retribuir mais o carinho que eles dedicam a mim. Eu sempre tento responder a todos, mesmo que eu não consiga responder as mensagens, eu pelo menos tento dar uma curtida nas mensagens para eles saberem que eu vi a Uhum, mensagem, sim, porque realmente eu não tenho tempo, às vezes, de realmente responder. Então eu tento pelo menos curtir. E assim, é complicado porque, tipo assim, é uma mulher que está falando de astronomia. A que já é maioria uma dos quebra de caras são. paradigma, né? Sim, a maioria dos caras são casados, porque a maioria do meu público é homem. Sim, Aí fica naquela, tá olhando essa mulher falando aí por quê? Já tem a questão dos ciúmes. Porque é. tem, infelizmente Tem, tem. infelizmente tem, Aí é eu verdade. falo, gente, eu não tô aqui procurando namorado, eu não tô aqui, entendeu? E eu tento. Aí eu falo, meninas, me sigam também. Sim, Porque assim elas vão entender que não tem nada a ver, entendeu? uhum, Porque eu tô ali para falar de astronomia, para falar de astronáutica, para falar de ciência. E o meu público feminino ele está aumentando um pouco. Eu fico muito feliz que bom. e eu realmente tento devolver um pouco do carinho que eles dedicam a mim. Eu fico tipo maravilhada, sabe? E feliz porque eu vejo que as pessoas elas estão começando a gostar mais de astronomia. Aquele negócio que a gente falou no começo, que estava guardado, acaba Sim, florando. é verdade. É verdade mesmo. Porque todo mundo gosta, né? Todo mundo tem esse sentimento, igual a gente falou no início, né? E o papel do divulgador é esse, né? Talvez um jovem desse que você dá uma atenção e traz uma notícia astronômica, traz um ensinamento sobre o assunto, desperta nele a vontade de repente de até seguir uma carreira, né? Não, inclusive eu já cheguei, teve pessoas de me mandar mensagem.
eu ia fazer direito, mas eu mudei para astronomia. Caramba, que legal, Já cara. tive gente, entendeu? Que Teve gente bacana. que tinha parado de estudar, tinha trancado a faculdade e voltou fazendo física, sabe? Isso é Fantástico. incrível. Você acaba incentivando as pessoas a estudar, entendeu? A querer. Então, isso é incrível. Eu vejo, às vezes, comentário nos meus vídeos. Caramba, Ned, muito legal o vídeo. Tinha um trabalho para fazer na escola, teu vídeo me ajudou muito. Cara, isso é muito gratificante. Muito. Cara, eu acho É que isso isso que conta, entendeu? É isso que. é muito legal. Eu tenho visto alguns exemplos desse tipo, como o seu, de que até alguns professores têm utilizado a matéria que alguém publica em sala de aula, né? Que Teve legal. recentemente teve um comentário em um dos vídeos meus, alguém comentou assim: curte aqui quem veio assistir o vídeo porque o professor falou para assistir era aula online. E um vídeo Caramba, meu, que sabe? bacana, Ned. Que legal. Muito interessante isso. E com esses problemas que aconteceram esse ano, né? Eu acho que essa parte de informação online, de aula online, cresceu muito, né? E eu acho que os professores estão percebendo que existe muito material interessante que pode agregar valor na sala de aula também, né? Sim. Inclusive, Fantástico. uma coisa, apesar disso tudo que aconteceu, é algo que eu falei, teve um lado bom, que foi a questão que eu percebi que as pessoas começaram a olhar mais para o céu. Que legal. Eu também acho isso. As pessoas têm um pouco mais, estão com um pouquinho mais de tempo, né? Menos ocupados, né, para cima e para baixo, essa correria da nossa vida, né? Olha um pouquinho mais para o céu, se interessando nas estrelas. Olha só, Exatamente. isso aí é uma mudança interessante no para a humanidade, para os humanos, como você fala, né? Você sempre fala, Sim, humanos. humanos. Sabe por que que eu falo humanos? Por quê? Fala para mim. Eu nunca falei isso para ninguém. Por Sério? que que eu Opa! chamo Breaking news. exatamente, de humanos? Porque, assim, somos todos humanos, porém nem todos têm humanidade. E quando eu falo humanos para os meus seguidores, é que eles tenham humanidade, que eles sejam humanos, entendeu? Que eles coloquem na cabeça deles que somos humanos, independente. Lógico que tem uns que são mais privilegiados, outros não, Sim, mas somos todos humanos. é Então verdade. não é querendo ser de outro planeta, e sim que somos humanos e que Exato. tenhamos humanidade. Muito bom mesmo. Ed, obrigado aí por essas palavras aí, é verdade. Eu acho que a verdade científica é que não existe raças hoje em dia. Somos todos Homo sapiens, né? Não Somos existe todos raças, humanos. então todos somos humanos, verdade. Isso mesmo. Nadir, vamos só mudar um pouquinho de assunto. Queria falar sobre uma coisa interessante que tem acontecido hoje em dia, né? Que às vezes deixa, às vezes não, quase sempre, eu pelo menos fico sempre triste quando ouço sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre pseudociência, né? No início. É, a gente falou de uma coisa boa, que é gerada através desse espaço que tem, ou tinha, que você disse que está melhorando, e eu concordo com você, esse espaço entre a academia e a universidade, entre o povo em geral, onde entram os divulgadores, né, científicos aí, amadores e profissionais, e só que nessa mesma lacuna é um espaço também que tem entrado muita pseudociência no meio. Né? No que a gente ama, no que eu amo e também você ama, que é a astronomia, tem um problema grave aí, que eu não gosto nem de falar o nome, sabe? Mas por que Você você acredita acha que que eu tenho fãs nesse meio? não é possível? Sério? Isso é Tenho. bom, porque talvez a pessoa possa entender, não é se convencer, é entender, né? Da realidade científica, né?
Do formato da Terra, não Isso é aí, o isso? formato da Terra, nem vou falar. Isso aí. E tem isso, nessa lacuna tem esse tipo também de coisa que acontece nesse espaço que sobra aí. A gente sabe que existe, sabe que está por aí, que tem pessoas até sérias, inteligentes, né, e famosas, inclusive, que estão aderindo a esse tipo de pensamento, né? Você tem uma opinião, você tem uma hipótese do que por que isso tem acontecido nos dias de hoje assim com As- tanta força? Assim, eu conheço bem esse pessoal, tá? Inclusive, quando eu comecei, antes das pessoas, antes de eu ser a Nédia Oliveira, que todo mundo conhecia, eu conheci esse pessoal. Uhum. Conheci assim, debatendo com eles. Cheguei a ser ameaçada, tá? Por alguns. Calma aí. Ameaçada? Ameaçada. Teve um Que que isso? ele, inclusive, eu estava em um grupo de WhatsApp e teve um que ele pegou meu número nesse grupo e ele já tinha muitos inscritos no canal dele. E ele mostrou o meu número e falou para todos os seguidores dele me perseguir. Que isso? Não É, acredito nisso, Nery. então, sim. Mas aí depois a gente denunciou para o YouTube e o YouTube deu strike nesse vídeo, ele foi obrigado a tirar o vídeo. Uhum. Mas assim, o que acontece muito? Essa é uma questão que ela é muito complicada de se falar. Eu não sou daquele tipo, tipo assim, você não tem que responder. Tem pessoas que elas realmente têm a dúvida. Uhum. Lógico que a gente sabe que não tem o que duvidar. Mas elas têm a dúvida pela falta de ensino, pela falta de estudo. E essa questão das pessoas falarem do formato da Terra, elas usam muito a questão religiosa. Hum. Elas usam muito da fé das pessoas. Então, a pessoa ela acaba falando que acredita para não duvidar da sua crença. Porque eles acabam colocando isso, entendeu? A crença. Então você não acredita em Deus? Porque, segundo alguns, está escrito na Bíblia que a Terra é plana. Você não Pode queria falar, falar, tava só mas eu brincando. falei. Não tem problema, tava brincando. Então, e é complicado. E como que você vai brigar com alguém com relação à sua fé? E as pessoas que falam, as pessoas que têm canais, que são essas pessoas grandes, que elas têm visibilidade, elas sabem, Uhum. elas têm estudo. Porém, elas viram que usar da fé das pessoas, elas vão gerar engajamento, elas vão gerar uma receita. Já teve, tipo, vamos soltar um balão estratosférico, arrecadar tantos. Arrecadaram dinheiro, até hoje nunca soltaram o balão. Nossa. E Nunca também já entra soltaram o no lado da balão, entendeu? desonestidade do povo também, né? Exatamente. Só que aí as pessoas acabam, elas ficam tão cegas que elas nem ligam que estão sendo enganadas. Porque eles acabam colocando aquela história. Porque a NASA mente. Se você está fazendo assim, você está fazendo o que eles querem. Então, acabam enganando. Uhum. E a questão da Terra plana em si é algo que acaba entrando em outras pseudociências, exatamente com relação à não vacina, entendeu? Que são casos que a gente acabou vendo em grupos. Eu acabei saindo, não falando mais, sabe? Não batendo mais de frente, porque tenho 2 filhos e eu não quero. A última ameaça que eu recebi foi de um cara que tipo, falou horrores sobre mim, horrores. Falei, Caramba. pra mim chega, não quero mais. Mas também tem os terraplanistas que falam. Já teve um que falou que me admirava muito e Uhum. que falou que o que faltava na Terra plana era uma Nédia Oliveira. Olha só. Alguma divulgadora de terraplanismo. Que isso? Exatamente. Nossa, que absurdo. Entendeu? E assim, eu sou aquele tipo de pessoa. Se você me trata bem, você vai ser tratado bem. Uhum.
é a questão que eu falei de humanos. Claro, né? Independente do que você acredita ou não, porque a gente vê pessoas hoje se matando, se agredindo por causa de pseudociência, por causa de religião, por causa de política. Gente, É, vocês não vão me ver fazendo isso porque, quer agradar todo mundo? Não, porque eu sou eu. Independente do que você acredita, vai mudar quem eu sou. É tipo isso. E se as pessoas pensassem assim, o mundo eu acho que não seria tão ruim. verdade, concordo com você, Ned. Obrigado. Obrigado mesmo, hein, pelas suas palavras e realmente eu concordo com isso. Eu fico às vezes na dúvida, sabe, né, porque a gente está nesse meio, mesmo que bem pequenininho, a gente quer fazer o bem, quer fazer, ensinar alguma coisa para as pessoas, quero estudar para ensinar, obviamente, meus filhos, minha família, mas eu gostaria. Alguém, eu não vou lembrar quem falou, a gente transborda daquilo que a gente está cheio. E eu tô cheio de astronomia. Então eu quero transbordar isso, né? E, e aí eu fico na dúvida se eu devo ser uma pessoa que bate de frente com esse tipo de coisa, ou eu faço como a minha primeira entrevista que eu fiz, que foi com um doutor em física, que falou. Na minha opinião, falou um pouco sobre isso. Ele falou: eu gosto de inundar o mal com abundância de bem. Então eu falo tudo de ciência, tudo que é certo, tudo que é comprovado, ensino para tentar afogar esse tipo de coisa sem bater de frente. Mas não vou dizer que talvez seja a melhor Um forma. dia não vai acontecer, né? Exatamente. Mas E eu super concordo com isso. Inclusive, uma das coisas que eu falei de tipo bater de frente, às vezes eu participava de algumas lives uhum, que eles faziam com convidados terraplanistas. E quando chegavam para mim, eu só fazia uma pergunta para poder ser xingada. Era a seguinte: quando eles colocavam a gravidade não existe, e por que eu não vejo a gravidade? Aí eu perguntava: você acredita em Deus? Eu só falava isso, uhum, acabou. não falava mais nada. Pronto, Mesma coisa, né? entendeu? Basicamente a mesma coisa. Se A joga num gravidade a prédio, o gente que que vai consegue acontecer, né? provar fisicamente, entendeu? Aham, Mas o que eu colocava com essa pergunta não é nem a questão de se existe Deus ou não, mas no questionamento deles, a gravidade não existe porque eles não podem ver. Porém, a gente pode comprovar que a gravidade existe, só se jogar do 10º andar, você vai entendeu? E comprovar essa que é a existe. questão. E não adianta querer questionar, eu super concordo com isso, com transbordar em conhecimento, Isso. transbordar em sabedoria. É. Inclusive, foi uma das coisas que eu sempre falei para o pessoal. Quando eles vierem, vocês não têm que ficar batendo de frente. Por que que eles se irritavam comigo? Exatamente porque eu fazia o que eles fazem. Se a Terra é redonda, então por que isso, isso e isso? Aí você faz um questionamento. Eles não vão saber responder. É. Eles não respondem os eclipses, porque não tem como ter um eclipse numa Terra plana. Né? Eles não respondem o equinócio porque não tem como ter equinócio numa terra plana. Entendeu? Então são coisas que é possível provar cientificamente que eles não têm como provar, então eles aí começam os ataques. Sim. Por quê? Não tem argumento, né? Exatamente. Quando falta argumento, eles tentam ser agressivos, né? É, mas é um problema assim que às vezes que eu tenho essa dúvida, como eu falei, né, de como agir, como. Mas eu acho que Mas você é o já que eu é. falo, mas se alguém chegar e perguntar, porque tem dúvidas que são sinceras sim, tá? Uhum, Inclusive, eu já passei por uma situação que me deixou bem incomodada uma vez, eu em uma live. Eu não lembro uma pergunta, era uma pergunta bem leiga, que tipo assim, eu acho que era com relação ao homem ir à lua, e eu achei que era zoeira, e eu infelizmente acabei respondendo na zoeira. Depois eu vi que a pergunta era sincera. Eu na live eu uhum, pedi desculpa. Gente, eu não tenho problema nenhum em falar que errei e pedir desculpa, que eu acho que certíssimo. isso é o mais importante. E assim, e tem pessoas que realmente elas não querem zoar, que realmente elas não entendem. É, E muitas pessoas falando uma coisa, elas acabam acreditando. sim, Então, você precisa realmente explicar. Então, responder, por mais leigo que seja a pergunta,
responder. Por mais boba que se acha, é o que eu falo, não existe pergunta boba. Exato, concordo com você. No meu Instagram, às vezes, vem bastante perguntas assim no direct ali, né? Eu vejo que são perguntas simples, mas eu tento responder também, né? Claro que num volume bem menor, mas responder primeiro. Antes de responder, eu sempre dou uma confirmada na informação, dou uma olhada antes de responder para responder da melhor maneira possível, né? É, muito bom, muito legal. Obrigado, Ned, mais uma vez. E olha só, Ned, já temos aí quase uma hora de conversa, caramba. O tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? Obrigado, viu? É, assim, só para a gente ir se caminhando aí para o final, queria ver com você o seguinte. A gente está no aguardo aí, a gente está acompanhando um pouquinho mais na astronomia, a gente está aguardando aí a questão de novos equipamentos, novas tecnologias em astronomia, né? Novos telescópios maiores, mas e com equipamentos acoplados a esses telescópios mais desenvolvidos também. Você tem alguma expectativa do que esses equipamentos podem trazer para a gente, astronomicamente falando, de novidades e descobertas? Olha, eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao James Webb, Nossa, esse aí tá um tá? tempão já para ser lançado, né? Tá, a gente ficou naquela vai lançar, tá sendo adiado, adiado, mas eu ainda tenho uma expectativa muito grande. E é uma expectativa minha muito grande com relação a estudos e descobertas. Uhum. E será uma decepção muito grande para as pessoas que acham que o James Webb irá substituir o Hubble, Hum, porque não vai. O Hubble, o James Webb, ele é para estudos, ele vai fazer imagens, mas não imagens como o Hubble faz. E ele consegue ir mais longe, ele consegue ir mais fundo. Então, a gente poder mas ele vai estudar conseguir ver mais longe que o Hubble? mais longe, muito mais longe, É mesmo? quase perto do Big Bang. Olha só que bacana, hein? Muita coisa para estudar Isso. então. Muito. Inclusive, você pegar um sistema como o TRAPPIST, ele conseguir estudar de uma forma, igual, encontrou um exoplaneta, o James Webb conseguir ir mais além naquele exoplaneta e a gente conseguir saber a estrutura do planeta, se tem Caramba. atmosfera ou não, entendeu? Então, James Webb ele vai ser um marco muito importante para a astronomia, astrofísica, entendeu? De um modo geral. Mas precisa ser lançado. Eu acho E que aquela. vai ser ano que vem, né? Quer dizer, tá Sim, previsto, mais uma previsão aí. previsto. Se eu não me engano, É. é 31 de outubro de 2021 que tá previsto. Apesar desses adiamentos, é o que eu falo, gente, é melhor adiar do que jogar muito dinheiro no lixo. O Hubble, ele ficou em uma órbita, ele está em uma órbita onde era possível se enviar um ônibus espacial para se fazer reparo, que foi o que aconteceu com o Hubble. Uhum. A órbita que o James Webb vai ficar, não tem como o ser humano chegar lá para consertar. Ficar muito longe. Exatamente. Então ele precisa ir 100% bom, entendeu? Sem problema nenhum, sem nenhum parafusinho solto ou frouxo, tem que estar aí todo bonitinho. Ó, você falou sobre Então, parafusinho frouxo ou solto. As pessoas podem imaginar, não é possível que um telescópio vai ter um parafuso solto. Eu sei que você falou isso porque aconteceu de verdade, né? aconteceu. O James Webb mesmo. Impressionante, né? Exatamente. Eles foram fazer um teste, inclusive já foi refeito esse teste, tá? E o James Webb passou. É um teste em que eles tremem, eles colocam uma máquina que fica tremendo o telescópio, que seria simulando o voo, tá? Ele dentro do foguete. Então, dentro do foguete ele vai tremer muito. Então, eles fizeram esse teste. Nesse teste que eles fizeram, o de agora deu certo, os parafusos ficaram intactos, não caiu nenhum, tá? Mas no outro passado que eles fizeram,
caiu os parafusos. Caramba, como que pode, né? Impressionante. E isso estava para ele ser lançado há uns 2 anos atrás. E a gente está indo nessa. Mas é o que eu falo, gente, é melhor adiar do que ser uma missão jogada no lixo. É muito dinheiro, né? Muito Muito dinheiro. dinheiro, muito E trabalho. muito tempo de trabalho para as pessoas. É uma vida de alguém que está trabalhando ali, ó. Porque o que a gente. Quando a gente começa a saber da missão, ela já começou há muitos anos atrás, Uhum. no papel, e como que vai ser, quem vai fazer tal coisa, quem vai fazer tal coisa, os espelhos e tudo mais. É uma vida, Um planejamento de longo prazo, né? exatamente. Que legal, né? Mas é isso mesmo. Eu também tô com muita expectativa do James Webb, viu? Muito, Espero que muito. possa assistir o lançamento com você transmitindo aí do James Webb. Né, a gente estava até falando, a gente precisa viajar para poder transmitir direto de lá. Que é tanto tempo de expectativa e falando sobre ele, né? Muito. Legal. Poxa, Ned, muito obrigado por conversar com a gente aqui, viu? Obrigado pela sua ajuda, pelo seu conhecimento aí, por nos inspirar, na verdade, a gente que está começando também, que tem o desejo aí de divulgar um pouquinho também de ciência. Você é uma inspiração, viu? Obrigado. A gente está terminando aí já a entrevista, né, Ned? Valeu mesmo. Na verdade, foi um bate-papo, né, Ned? Obrigado. E gostaria de, se você tiver algumas palavras finais aí, algumas considerações que você quiser falar para os jovens que estão pensando em estudar astronomia, ou que querem também fazer algum tipo de divulgação sobre ciência para melhorar um pouco o nosso país. Então, uma palavra é sua aí para finalizar com a gente, viu? Bom, eu que agradeço muito o convite, muito obrigada mesmo. Eu acho muito legal, eu incentivo, falo mesmo, incentivo muito todos esses trabalhos de divulgação da astronomia. Eu acho que a gente precisa de mais divulgadores. Também Eu acho acho. que não tem isso de melhor ou pior, que a. Eu não gosto quando as pessoas. A NED é a melhor. Gente, eu não sou a melhor. A gente precisa se unir, todas as pessoas fazem um bom trabalho. Eu tenho o meu jeito de fazer, você tem o seu jeito, as pessoas têm o seu... E não tem isso de ter rivalidade. Eu acho que divulgadores científicos, divulgadores da astronomia, têm que parar com rivalidade de alguns se acharem melhores. Quando eu vejo alguém se achando melhor do que o outro, eu fico, gente, para que isso? Isso não leva a nada. Uhum. E eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Continuem assim. Isso é muito importante, incentivar que mais pessoas divulguem. E eu acho que isso é principal. E quando precisarem de mim, é só mandar mensagem, só falar que eu estou aqui disponível. Eu falo, sou mulher, sou mãe, sou amiga e amo astronomia. Então é isso. Eu acho que a astronomia é uma família. A gente acaba criando laços de amizade com pessoas que a gente nunca imaginou que conheceria. Uhum. E isso é muito importante. E que a gente continue esse trabalho que eu acho incrível e vamos divulgar a astronomia e sejam divulgadores da astronomia. Quando você Legal. fala para uma criança, se você está falando para uma criança sobre o que realmente é uma estrela cadente, você está divulgando a astronomia. Então, divulgue a astronomia. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, Ned. Você realmente é uma pessoa, como todo mundo fala aí, muito tranquila, muito meiga e que quer sempre ajudar mesmo. Valeu mesmo. Muito obrigado de novo. Estou me repetindo em agradecimento, porque eu estou cheio de agradecimento para você mesmo, tá? Um abração e, pessoal, sigam a Ned Oliveira. Quem ainda não segue, eu acho muito difícil, mas se tem alguém que não segue ainda, sigam a Ned. É Ned Oliveira em todas as redes sociais, né? Vocês vão encontrar a Isso. Ned em todas as redes sociais com esse nome, Ned Oliveira. Um abraço para vocês e fui!